Durante o período da União Ibérica, entre 1580 e 1640, o período de união entre as coroas de Portugal e Espanha, um evento acabou alterando completamente a dinâmica política e econômica do Império Português: as invasões holandesas no Brasil. Por que essa alteração aconteceu? Porque a Holanda, proibida de participar do comércio açucareiro pela Espanha, resolveu que invadir o Brasil, que ocupar o Nordeste colonial, o Nordeste açucareiro, seria uma forma de retomar sua participação na produção de um dos mais importantes produtos de exportação de todo o Império Português. Essa invasão holandesa ela vai se processar primeiro na capitania da Bahia, rechaçada pelos próprios baianos. Depois ela ocupa a capitania de Pernambuco, aonde a Holanda vai implementar o seu projeto colonial entre 1630 e 1654, tendo um período de grande sucesso econômico, político, entre 1637 e 1644, conhecido como a Era Nassau. Durante essa época, a Holanda desponta e a América holandesa, como a gente pode chamar assim, Nordeste holandês, desponta como uma das principais regiões produtoras de açúcar de todo o mundo. Acontece que, para produzir o açúcar, não era necessário apenas você ter terras, você ter cana. Produzir o açúcar também levava em consideração a necessidade de você ter um fornecimento de mão de obra, um fornecimento de escravos africanos para as regiões produtoras. Nesse sentido, durante as invasões holandesas, grande parte dos escravos que viviam no Nordeste, principalmente em Pernambuco, fugiram dos engenhos e acabaram por ocupar quilombos. Não é à toa que nessa época o Quilombo dos Palmares, o mais conhecido do Nordeste brasileiro, tem um crescimento muito grande em termos de dimensão. Como os cativos fugiram e era necessário de escravos, os holandeses vão invadir não só o Nordeste brasileiro, vão invadir também as regiões que forneceram mão de obra para esse Nordeste. É aí que entra a ocupação de Angola no final da década de 1630. Angola, principalmente a cidade de São Paulo de Luanda, também colônia portuguesa, grande porto de fornecimento de escravos, é conquistado pela Holanda. O objetivo: servir de centro que pudesse fornecer escravos para a América holandesa, para o Nordeste holandês. A conquista de Luanda, entretanto, vai evidentemente afetar os interesses de todas as outras partes da colônia portuguesa na América que dependiam de escravos dessa região. Não é à toa que Luanda foi conquistada, ou reconquistada, melhor dizendo, não pelo governo português, mas por um grupo de senhores de engenho, um grupo que fazia parte da elite colonial da cidade do Rio de Janeiro, que se armou, se preparou e foi para Luanda reconquistar aquele ponto de fornecimento de escravos. Essa tensão entre Holanda, Angola, Brasil, demonstra para a gente que as ligações entre o Império Português, as ligações entre Brasil e África, eram bastante intensas. Por isso mesmo, era necessária a reconquista daquela região. Ninguém foi para Pernambuco reconquistar, mas Luanda houve essa necessidade. Vou dar linha na questão. Quando tomaram a Bahia em 1624, os holandeses promoveram também o bloqueio naval de Benguela e Luanda, na costa africana. Em 1637, Nassau enviou uma frota do Recife para capturar São Jorge da Mina, entreposto português de comércio de ouro e de escravos do litoral africano. Luanda, Benguela e São Tomé caíram na mão dos holandeses entre agosto e novembro de 1641. A captura de dois polos da economia de plantações mostrava-se indispensável para o implemento da atividade açucareira. Os polos econômicos aos quais se refere o texto são: o gabarito vai ser a letra E, as zonas produtoras escravistas americanas, ou seja, as zonas produtoras de açúcar, que usavam de mão de obra escrava, e as zonas africanas reprodutoras de escravo, no caso, Benguela, Luanda, São Tomé, entre outras.